ganha, né, a orientação de onde estão as prioridades, de onde estão os grandes projetos no qual eles têm que se envolver. Isso cria também um transtorno muito grande na continuidade dos grandes projetos que a gente tem que executar, né, em nível municipal. Bom, em termos de estrutura, né, eu assim, fiz aqui uma coisa assim, que eu preparei para ser mais didático. Né? Coloquei 3 níveis da estrutura da prefeitura. Um primeiro escalão, um segundo escalão e um terceiro escalão. No primeiro escalão você tem o prefeito, o vice-prefeito, os secretários e os coordenadores. Isto compõe o primeiro escalão. O prefeito com seus secretários senta junto, faz um planejamento e diz: olha, essas são as prioridades, né, que nós teremos, né, para a cidade. E os secretários, né, que pegam as linhas estratégicas, levam para suas áreas para tornar estes grandes projetos estratégicos, né, projetos operacionais. Então, há um primeiro escalão, que é um escalão do alto comando, né, do governo mesmo, que compõe, né, o grupo chamado núcleo duro, né, do governo, que são aqueles que tomam as decisões com base no conhecimento técnico e também, né, nas condições orçamentárias e, né, o poder que se tem. E no nível secundário, você tem os departamentos, o segundo nível, né, diretores que comandam nas áreas, dentro da secretaria, todos os projetos, né, que têm que ser executados. E abaixo disso, um conjunto de chefias que cuidam em cada setor de fazer acontecer os planos operacionais que você monta. Então você tem 3 níveis e nessa estrutura que você tem na prefeitura, quem é mais, vamos dizer, mais bem sucedido é aquele que tem maior noção do que é planejamento estratégico. Os alunos que estudam aqui, né, administração sabem, né, que a melhor ferramenta que nós temos para tornar bem sucedida qualquer organização é o planejamento estratégico, que são as ferramentas de gestão. Então, quando você tem um governo, né, com uma visão estratégica da cidade, com um bom projeto, com boas ferramentas de planejamento, você poderá ter muito sucesso nos seus projetos. Certo? Então, quem tem paixão por essa área de planejamento, eu, que por muito tempo lecionei planejamento estratégico, eu incentivo vocês, porque esta é uma ferramenta que só tem a aprimorar sempre os métodos, os recursos que nós temos de fazer acontecer as coisas que sonhamos e queremos de forma mais perfeita. Bom, a essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando como se ingressa na prefeitura. Na prefeitura há pelo menos 3 formas de manter um vínculo empregatício com a prefeitura. Certo? A primeira forma é por concurso público. Quando a prefeitura, né, chama um concurso público e as pessoas passem a inscrição, quando tem o requisito, é solicitado, passem a inscrição e passam por todo o processo seletivo. Essa é a forma, vamos dizer, mais legal e estável de, né, estabelecer um vínculo empregatício com a prefeitura, né, concurso público. Uma outra forma de estabelecer um vínculo com a prefeitura é encargo comissionado. Comissionado é uma figura que pode usar de pessoas que já são da carreira, e quando você tem, por exemplo, um administrador de empresa que está ajudando na política de RH, e ele recebe, né, o salário dele normalmente por causa da sua profissão, da sua formação e da sua função. Mas, dentro da política de RH, tem um cargo que é diretor, é uma pessoa que pode dirigir todo o trabalho que está, né, que é de responsabilidade desse departamento. Então, um funcionário de carreira pode ser comissionado, pode ser nomeado para ocupar esse cargo de diretor. Isso é muito interessante, porque quem é de carreira
tá? E pode ser qualquer carreira, qualquer profissão, e ocupa um cargo de chefia, um cargo importante de chefia, ele, a cada ano que passa, ele incorpora no seu trabalho de origem, no seu salário de origem, 10%, um décimo, da diferença entre seu salário de origem e o cargo que ele está ocupando. Por exemplo, se um engenheiro ganha R$3.000 na prefeitura e ele foi nomeado, né, comissionado para ser diretor do departamento e o salário é praticamente R$8.000, a diferença do salário de origem de 3 para o cargo que ele está ocupando, que é 8, são 5.000. Então, a cada ano que passa no cargo, ele incorpora nos R$3.000 de seu salário de origem 10% da diferença, quer dizer, R$500 por ano. Em 10 anos, ele terá incorporado o seu salário, né, o salário integral de um diretor. E ele pode voltar para a sua função de origem como engenheiro e ganhar um salário de diretor, porque ele incorporou durante os 10 anos, né, a diferença do cargo. Uma outra forma de ser comissionado é chamado de livre provimento. É quando pessoas, que é meu caso, né, que tem alguma relação, né, política e tem algum perfil, né, técnico para aquilo que, né, se procura, desempenhar como função, o prefeito vem e indica uma pessoa que não é de carreira, não é funcionário de carreira, e ele vem, né, ocupar esse cargo, né, recebendo o salário integral no cargo da nomeação. Esse aqui não tem nenhuma vantagem. O dia que a gente sair da prefeitura, né, os comissionados de livre provimento saem da mesma forma que entraram, tá? Porque eles são contratados normalmente pelo regime estatutário, que ele não tem, né, os benefícios, né, do regime CLT. Então, da forma que você ganhou, da forma que você for nomeado, pode até ganhar um salário melhor do que todos os servidores de carreira. Mas o dia que você saiu sem nenhuma vantagem, porque nesse período você não acumulou nenhum benefício, né, dos servidores em regime CLT. Por último, você pode ser um contratado. E isso foi legal porque aqui já foi falado. Há muita gente hoje, engenheiros, arquitetos, na área de saúde, na área da educação, que se formaram profissionalmente e fizeram uma opção pelo terceiro setor. Foram trabalhar em projetos, né, de ONGs, com questões ambientais, questões de saúde alternativa, questões comunitárias, e se especializaram nisso aí. A prefeitura tem uma limitação muito grande para desenvolver um tipo de serviço junto à comunidade, principalmente quando se trata de questões na área da educação alternativa, por exemplo, com menores infratores. Não há servidores públicos que na sua carreira se prepararam para trabalhar especificamente com essa questão. Então, quando a prefeitura não dispõe desses quadros, o que ele faz? Ele contrata o serviço, né, de ONGs ou de terceiros que são especializados nesse assunto. Então, você também pode ter um vínculo temporário, né, ou bastante duradouro com a prefeitura a partir, né, da contratação de um serviço, né, do terceiro setor. Isso é super importante hoje, né, tem resolvido muitos problemas na cidade quando, né, o serviço público não dispõe de pessoas especializadas em alguns assuntos. Bom, esse ponto aqui é para reforçar aquilo que eu havia falado anteriormente. Você tem praticamente 3 formas de estabelecer um vínculo empregatício com a prefeitura. O certo, mais correto, mais duradouro é aquele vínculo, né, a partir do concurso público. Como funciona o concurso público? O concurso público, em primeiro lugar, a prefeitura tem que criar uma função. Ela diz, olha, eu quero, né, ter nos quadros da prefeitura, né, engenheiros agrônomos. Tá bom. Então, criou esta função porque ela não existia na prefeitura, né? Logo, ele tem que dizer quantos profissionais precisa para atender a demanda que há nessa área, né, da agronomia.
Então ele vai dizer, olha, eu preciso hoje 20 profissionais. Tá bom. Com base nessas duas informações, se cria um projeto de lei, o executivo encaminha para a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, né, vai aprovar, uma vez verificado de onde virão os recursos para sustentar os salários desses novos profissionais, né, e uma vez que verifique como, né, qual será o salário, de onde vem o recurso e como se dará legalmente esse vínculo com a Prefeitura. Feito isso, então, imediatamente, né, aprovado na Câmara Municipal, criado a função e criadas as vagas, você chama a concurso público. Você apresenta no edital, abre processo de inscrição, vem o processo seletivo e logo, né, você pode estabelecer um vínculo com a Prefeitura. Muitas vezes na Prefeitura, se chama concurso público com um número de vagas que precisa ser preenchido por conta de vagas livres que tem na Prefeitura. Então, tipo assim, preciso 10 engenheiros. Então, chama concurso público para contratar 10 engenheiros. O que acontece normalmente é que tem 10 mil que fizeram inscrição para cobrir 10 vagas. O certo é chamar as 10 vagas, né, conforme, né, a lista dos classificados no processo seletivo. Assim, a Prefeitura criou novas vagas ou precisa cobrir outras vagas que liberou nesse período do concurso público, esse concurso, esse processo seletivo tem uma duração normalmente de 1 ano, que pode ser renovado por mais de 1 ano. Então, durante 2 anos, vale o processo, toda a classificação, e pode ser chamado, né, para cobrir, né, para além das 10 vagas que deu início ao concurso público. Então, você, via concurso público, tem essa oportunidade. Deixa eu correr agora, que agora está faltando 5 minutos apenas para concluir. Essa parte já passou. Vou falar de alguns números que podem ser interessantes para vocês, pelo menos para ter como referência e pensar um pouco do que eu estou falando na prática. Refere-se ao perfil do nosso servidor na Prefeitura Municipal de Guarulhos. Hoje, nós temos servidores, né, diretos, aquele 19 mil que eu falei anteriormente, que está na ativa, né, aqueles 19.430 servidores na ativa na Prefeitura. Desses 19.430, vocês têm 35% de servidores municipais que são homens, de sexo masculino. Tá? E tem nada menos do que 65% de servidores que são de sexo feminino. Deixa eu falar uma coisa muito importante. O mercado de trabalho do mundo privado, do mundo corporativo, jamais dará esta oportunidade para as mulheres na proporção que a Prefeitura tem. E óbvio, porque o trabalho do serviço público municipal está concentrado em áreas onde as mulheres há muito tempo dominam, mas que elas passaram para outras áreas profissionais também mandando muito. Hoje, na Prefeitura, você abre concurso público para arquitetos e engenheiros, por incrível que pareça, tem mais mulheres inscritas do que homens. Então, profissões que eram antigamente reservadas para os homens, as mulheres foram, se prepararam, disputaram e ganharam. Nós temos na Prefeitura, praticamente, de cada 3 servidores, 2 mulheres. Não existe nenhuma outra empresa pública, privada, do mundo corporativo que tem essa proporção. A não ser aquelas fábricas, né, que só selecionam mulheres por conta dos produtos que são fabricados, principalmente aquelas fábricas de peças íntimas, de roupa íntima, que de preferência só tem costureiras que são mulheres por causa da habilidade que elas têm na costura com tecidos finos. Mas a Prefeitura é o melhor campo de trabalho para as mulheres que se profissionalizaram. Segundo dado importante sobre isso aqui: o mundo corporativo faz diferença no salário entre homens e mulheres. No serviço público não há diferença entre homens e mulheres. Homens e mulheres ganham de início até fim o mesmo salário, então não há salário menor para mulheres. Isso é muito importante. Outros dados que são importantes: de todos os servidores que nós temos na Prefeitura hoje, temos, assim, declarados analfabetos, reconhecidos como analfabetos, apenas 47 servidores.
3.442 com ensino fundamental. 7.944 ensino médio. 7.850